E vamos falar agora de direitos do consumidor. A pandemia está mexendo com contratos, muita gente interrompendo pagamentos, já tivemos decisões na justiça, inclusive impedindo o despejo, ações de despejo para dar uma proteção a mais. Tem discussões agora sobre seguro de vida relacionado à Covid-19 e vamos falar agora sobre todas essas questões com Arthur Rollo, que é advogado especialista em direito do consumidor. Arthur Rollo, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer falar com você e com os amigos da Jovem Pan. Bom, quebra de contrato tem sido uma constante em relação à pandemia, mesmo que as partes envolvidas não queiram, né? Muita gente sem dinheiro para pagar aluguel. Nós tivemos contratos que foram interrompidos, por exemplo, na área de eventos, uma série de coisas que não puderam ser cumpridas por causa do isolamento social. A retomada depois disso tudo vai levar um bom tempo, não é? Vai levar um bom tempo, tem uma dificuldade na prestação e na contraprestação, tem empresas que não estão conseguindo cumprir o contrato por circunstâncias alheias à sua vontade, e tem consumidor que ou já pagou, está pagando, e também quer interromper os pagamentos porque não está conseguindo pagar. A recomendação que a gente sempre dá é bom senso, é negociar de forma transparente para isso não ir parar no Poder Judiciário, porque certamente depois dos problemas de saúde, depois da chamada segunda onda aí, dos problemas econômicos, vem uma terceira onda que pode colapsar o Poder Judiciário. Um acordo sai melhor para todo mundo. Eu falava desse projeto em relação às ações de despejo. O Senado aprovou nesta semana o projeto que proíbe as ações durante o período da pandemia. O texto, ele segue agora para a sanção do presidente Bolsonaro, e a proposta abrange decisões liminares da Justiça, ou seja, de caráter provisório, concedidas entre 20 de março, quando foi reconhecido mesmo a pandemia, a situação de calamidade pública, até 30 de outubro. E aí, como é que fica a situação, né, do inquilino e do proprietário? O proprietário que muitas vezes depende desse aluguel e o aluguel não é pago, tem alguma cláusula mais específica? Bom, está proibida a concessão de liminares de despejo, mas não quer dizer que os locatários aí não tenham que pagar o aluguel. O que todo mundo que não tem condição de pagar o aluguel integral tem feito é chamado o proprietário, chamado o locador e negociado um desconto. Em alguns casos, o locador ele não dá o desconto, mas acaba adiando o pagamento. Fala assim, olha, você me paga menos agora e eu jogo essa diferença que você não vai me pagar agora para dali a 4, 5, 6 meses. Então, o que a gente tem que recomendar é que, a despeito de não ter liminar, pode ter as ações de despejo e vai poder ter, em tese, uma liminar a partir do dia 30 de outubro. Então, isso não é motivo para inadimplência, para deixar de pagar o aluguel. É importante que os locatários que estão passando por dificuldades negociem com o locador. Tem locador também, Denise, que está endurecendo demais a negociação e precisa perceber que, se isso tudo for parar no Poder Judiciário, vai ser pior para todo mundo. É melhor um acordo ruim, muitas vezes, do que uma boa lide, um bom processo judicial. Inclusive a desocupação é permitida, né, dentro de 15 dias em caso de demissão ou extinção do contrato de trabalho, quando o aluguel do imóvel é vinculado ao emprego. Se o sublocatário, aquele que aluga o primeiro e não diretamente o proprietário, permanecer no imóvel após a extinção do contrato, não é? Então tem algumas brechas aí também, porque muita gente sabe que não vai ter condição de pagar depois também. Então, tem a questão da locação por temporada também, que está dentre essas exceções, o término da locação por temporada. Tem o caso de despejo para execução de obras urgentes. Tem algumas exceçõezinhas, mas a maioria dos casos acaba entrando na regra. Isso é para pessoa não ficar sem casa. Está todo mundo tendo que ficar em casa, ela fique em casa, só que se a pessoa é despejada, ela não tem onde ficar. Isso fere a dignidade nesse momento. Então, é para ultrapassado
o problema da pandemia, aí sim as pessoas vão poder ser despejadas, mas não dá para esperar isso. As pessoas que já estão tendo perda de emprego, perda de renda, têm que buscar o locador e negociar para que tenha uma condição de pagar, se for o caso até, como a gente tem recomendado, por exemplo, para pais que não estão conseguindo pagar a escola dos filhos e não estão tendo êxito na negociação com as escolas, de repente até trocar de imóvel aí, porque não dá para deixar sem pagar, porque depois vira uma bola de neve, tem aqueles casos até de superendividamento. E tem a questão também do lado empresarial, que muitas empresas com interrupção de atividade ficaram sem renda, sem capital de giro e não tem como bancar o aluguel também. Esse é um outro problema que não é apenas a pessoa física, as famílias, mas também o pequeno empresário, principalmente até alguns grandes, pessoas que alugaram escritórios muito grandes e não tem como bancar agora porque parou de receber. Então essa perda das empresas acaba gerando aí uma incapacidade do pagamento dos aluguéis, de pagamento de funcionários e o melhor caminho é uma solução negociada, porque também tem que ver o outro lado. Dos dois lados tem gente que precisa de dinheiro para pagar as contas, porque também, pura e simplesmente, se houver uma moratória de aluguéis, Denise, os locadores também vão sofrer. Isso acaba gerando problemas em cadeia. Então, para o locador é melhor, às vezes, dar um desconto de 30%, de 40%, e continuar com o inquilino pelo seguinte: vai ter muita gente que vai desocupar imóvel, que vai ter empresa que vai quebrar, então vai ter um monte de imóvel daqui a pouco desocupado, e aí o locador que já não recebe aluguel ainda vai ter que pagar condomínio, vai ter que pagar IPTU e sai mais caro. É importante ter bom senso e perceber que tem gente dos dois lados e que a dificuldade está aí para todo mundo. Agora, a dimensão do problema aí é imensa. A gente pega, por exemplo, quem comprou passagem aérea, quem reservou hotéis, quem reservou pacotes de viagem, muita gente se programa com muita antecedência. O problema é que agora a situação ainda está em aberto. Não se sabe até onde vai a pandemia, até quando haverá insegurança para poder viajar, por exemplo, né? Então, tem essa questão das passagens aéreas, por exemplo, está regulada lá na medida provisória 925, que favorece completamente as empresas e esquece dos consumidores. Mas eu tenho visto, Denise, muitos anúncios de empresas aéreas de passagens muito baratinhas. A gente até fica com uma coceirinha para comprar, porque fala, tá barato para viajar o ano que vem, só que tudo está tão incerto, a gente não sabe como vai ser a atuação das empresas aéreas depois dessa pandemia, a gente não sabe efetivamente quando as questões vão voltar à normalidade. Então, a recomendação que a gente dá para todo mundo é cautela nas compras, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes você acha que está comprando barato, que está fazendo um bom negócio, vai perder o dinheiro, porque no que diz respeito a passagens aéreas, todas as passagens compradas até o final do ano, se a empresa aérea não conseguir honrar, você vai ter um crédito aí para ser usado no prazo de 12 meses ou receber o dinheiro de volta em 12 meses. A situação é tão incerta que até o Comitê Olímpico Internacional está cogitando a possibilidade de cancelamento dos Jogos de Tóquio, se até o ano que vem a situação não estiver resolvida, porque não depende apenas de um país, são vários países envolvidos, né? Então, os países que estão retomando, Denise, a gente tem visto, estão retomando com uma série de regras restritivas, alguns estão retomando e já estão tendo uma segunda onda de casos de Covid. Enquanto não for descoberta a vacina, o cenário todo é incerto. Então, há risco de cancelamento de Olimpíada, tem gente que já está reprogramando eventos, tem empresas, por exemplo, de shows, que estão já reprogramando eventos para dezembro, mas sem certeza alguma de que esses eventos vão poder ser realizados, porque quando a gente fala em um evento com 50 mil, 40 mil pessoas, é difícil que eles possam ser realizados ainda nesse ano. Agora, por outro lado, também se buscou dar maior garantia para os consumidores através das compras online, porque elas cresceram demais agora. Em alguns casos tem problemas até de entrega, acúmulo aí mesmo de encomendas, e a pessoa poder desistir dela não receber exatamente o que ela queria. Essa relação também está mudando, né? Não, com certeza.
Hoje em dia tudo é no aplicativo, né? Comida você pede no aplicativo, as pessoas estão ficando mais em casa, aquelas que têm condição de comprar pelo menos uma comida diferente, pelo menos no final de semana, estão fazendo compras por aplicativos. Aliás, é um ponto que está nesse projeto que está indo para a sanção presidencial, é justamente essa questão aí da impossibilidade do arrependimento no prazo de 7 dias, mas com certeza, Denise, tanto na sua área de economia quanto no direito do consumidor, a vida dos consumidores não será mais a mesma passada essa pandemia. Bom, então a palavra de ordem seria flexibilizar, negociar, conversar para tentar se acertar mesmo, porque não dá para seguir a fórmula antiga. As regras mudaram totalmente, pelo menos que temporariamente. O melhor é tentar negociar, não é? Com certeza é tentar negociar, bom senso e flexibilidade. Infelizmente, a gente tem visto escolas, por exemplo, que estão intransigentes na concessão de descontos e na flexibilização do pagamento dos pais. A gente vê locadores que estão inflexíveis na cobrança dos aluguéis. Precisa ver o seguinte: se a escola perder um grande número de alunos, vai ter dificuldade para o futuro. Se o locador tiver o seu imóvel desocupado, vai ter um custo maior, uma dificuldade maior. Vale a pena ceder um pouquinho e não ir parar no Poder Judiciário, que as incertezas são maiores, a gente não sabe como o Judiciário vai decidir e os custos também aumentam bastante. Perfeito, nós ouvimos o advogado Arthur Rollo, advogado especialista em direito do consumidor. Doutor Arthur Rollo, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que agradeço, Denise, boa tarde para todos.